Beleza, então nós estamos gravando aqui a nossa aula, tá? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Então, entramos na parte de fisiologia. O sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração e pelos vasos, né? Que nem nos vasos nós temos artérias, veias, vênulas, arteríolas, capilares, tá? Nessa parte 1 da aula, que é a aula 1 e a aula 2, nós vamos trabalhar especificamente o coração. Então, nós saímos lá da aula de anatomia, a qual vocês viram quais são as estruturas que compõem o coração, e agora a gente vai entrar e vai entender a eletrofisiologia cardíaca na aula de hoje, tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar, né, que é semana que vem, a parte de como que acontece, então, o ciclo cardíaco, e na terceira aula, né, a gente fecha trabalhando, então, a regulação da pressão arterial, ok? Pode passar. Bom, então, esses são os objetivos da aula de hoje, né? Então, a gente vai relembrar um pouquinho a anatomia do coração, que nós vimos ali, tá até fresquinho, vocês viram recentemente. Trabalhar a questão da fisiologia do músculo estriado cardíaco, entender como é que funcionam os potenciais de ação dentro do músculo estriado cardíaco e reconhecer, então, esses potenciais de ação dentro do eletrocardiograma, tá? Então, esses são os tópicos das nossas partes de aula de hoje. Pode passar. Então, quando nós falamos na anatomia do coração, a gente tem o quê? 4 compartimentos, são bem importantes, né? Então, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Nós temos comunicação de átrio direito com ventrículo direito, e essa comunicação se dá através de uma válvula, que a gente chama de válvula tricúspide, né? Porque ela tem 3 cúspides, igual a gente viu lá na anatomia, né? Bom, e depois, do lado esquerdo, nós temos, então, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que se comunicam por meio de uma válvula também, que é chamada válvula bicúspide ou válvula mitral. A gente viu que entre os 2 átrios existe o septo, né, interatrial, e entre os 2 ventrículos nós temos o septo interventricular. Então, não existe, gente, comunicação entre átrios. Então, o sangue que chega no átrio direito, ele não se comunica com o átrio esquerdo. Assim como o sangue que está no ventrículo direito não se comunica com o esquerdo e vice-versa, tá? Então, isso nós vimos lá na aula de anatomia. Nós também vimos que existe uma grande circulação e uma pequena circulação. A grande circulação é a circulação sistêmica, é a que sai do meu ventrículo esquerdo e leva o sangue para todos os órgãos, exceto o pulmão, e retorna para o meu átrio direito por meio da veia cava superior, inferior e o seio carotídeo, tá? E nós temos a pequena circulação, que também é chamada de circulação pulmonar, que é aquela que sai do meu ventrículo direito, né? Vai, então, para os pulmões e volta para o meu átrio esquerdo, tá? Então, só para a gente relembrar ali a grande e a pequena circulação e os 4 grandes compartimentos cardíacos. Entre átrio e ventrículo, nós temos, então, as válvulas, tricúspide e bicúspide, e saindo do meu ventrículo direito para ir para o pulmão, nós temos uma válvula semilunar, pulmonar, e do meu ventrículo esquerdo, levando o sangue, então, para a grande circulação, para entrar na aorta, nós temos, então, uma válvula semilunar aórtica. Então, 4 válvulas que compõem o coração, né? Os compartimentos, 2 átrios, 2 ventrículos, tá? Ok, então. Então, isso que é importante a gente lembrar, né, para entender, então, agora como é que funciona esse coração, como é que é a fisiologia, tá? Pode passar. Então, aqui, né, só uma imagem ilustrativa para vocês verem. Então, só relembrando, né, o ápice do coração é onde tem a ponta do coração, onde está o ventrículo. Lembrando que no ápice do coração nós temos o ventrículo esquerdo, que ele é bem maior do que o ventrículo direito, né, que é o que fica ali no ápice, e a base é onde saem os vasos, né, o tronco pulmonar, o arco da aorta. Então, sai tudo ali da base do coração. Então, essa imagem ali mostra um pouquinho da grande e da pequena circulação, que a gente já comentou no slide anterior. Pode passar. Bom, lá na anatomia, a gente não conseguiu ver, né, na peça, porque a gente não tinha uma peça que tinha o pericárdio.
Então, o que é o pericárdio? O pericárdio, então, nós temos lá o coração, né? E nós temos como se fosse uma membrana, um saco que envolve e protege esse coração. Então, é como se eu tivesse um saco em volta desse coração, né? Essa membrana, igual vocês estão vendo aí na foto. E essa membrana, ela tem a função do quê? O coração, gente, ele contrai, né? Então, ele faz a contração, que a gente chama de sístole, e ele relaxa, que é a diástole. Então, toda vez que ele contrai é sístole, toda vez que ele relaxa, a gente fala que é diástole, tá? Então, esse coração, ele enche de sangue, né? Então, vamos pensar lá nos meus ventrículos. Quando o sangue chega, esse ventrículo, ele vai o quê? Ele vai aumentar de tamanho, porque ele recebe um volume de sangue, então ele se expande, porque entra sangue nele, né? Então, ele se dilata. Só que eu não posso dilatar de forma excessiva esse coração. Então, essa membrana que recobre o coração, ela evita que tenha uma dilatação excessiva ali de ventrículo e de átrio quando eles estão enchendo de sangue para ter a contração, tá? Então, isso forma uma barreira de proteção também para esse coração em contato com os demais órgãos. Então, para evitar uma infecção, por exemplo. Então, se eu tenho um micro-organismo, para que esse micro-organismo ele entre no coração, ele tem que passar por essa barreira, né, que é esse pericárdio, para chegar, então, ao tecido cardíaco. Então, ele é uma proteção contra infecções por contato, tá? E ele também ameniza, então, durante o batimento cardíaco. Então, o que é um batimento cardíaco, né? Então, quando a gente olha lá, tum-tá, 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 nada mais é do que uma contração, né? Uma contração do coração. Então, cada batimento cardíaco é uma contração que eu tenho ali de ventrículo. Então, quando esse ventrículo ele contrai, que é a sístole, joga esse sangue, né, para grande e para pequena circulação, eu tenho uma contração, né? Então, eu tenho um batimento cardíaco, tá? E esse saco em volta do coração, ele faz o quê? Que na hora que tem essa dilatação do ventrículo, e a hora que ele volta, né, na diástole, o relaxamento, ele evita o atrito, porque ele dilata. Então, esse coração iria entrar em contato com as costelas, iria entrar em contato com o diafragma, com as estruturas que estão em volta, com o pulmão. Então, esse saco, ele protege, né, esse atrito, esse contato do coração com os demais órgãos, as demais estruturas que estão ali na caixa torácica, ok? Pode passar. Então, só para vocês verem ali, né? Então, vamos lá agora entender. Então, eu peguei o meu pericárdio, que é essa membrana, essa capa que tem em volta do coração, e agora a gente vai ver do que é composto esse pericárdio. Pode ir para o próximo. Externamente, gente, agora de fora para dentro. Então, a primeira película, né? Então, a parte externa, que está em contato com a caixa torácica, que está em contato ali com as estruturas, a gente chama de pericárdio fibroso. Então, como o próprio nome diz, ele é uma fibra e ele é inelástico, ou seja, ele não vai se estender, ele não é elástico. Então, ele permite com que o coração não dilate muito. Então, ele é duro, né? Então, essa película externa ela é endurecida, né? Ela é resistente. Então, ela não, se o coração ele dilatar demais numa contração, ele vai o quê? Ele vai proteger para que ele não dilate mais. Então, ele causa essa resistência. Então, o pericárdio fibroso. Pode ir? Depois, nós temos o pericárdio seroso. Então, o pericárdio é dividido em duas estruturas, tá? São duas camadinhas. A externa, pericárdio fibroso, e a parte interna, o pericárdio seroso. Porém, o pericárdio seroso, ele é dividido em duas lâminas. Pode clicar aí. Que é o pericárdio parietal, pode clicar. E o outro, que é o pericárdio visceral, tá? Então, vamos lá. Externamente, o fibroso. Depois, internamente, que eu vou ter ali o pericárdio seroso. A lâmina que está em contato com o pericárdio fibroso, eu chamo de pericárdio parietal. E a lâmina que está em contato com o coração, né, que está ali no coração, a gente chama de pericárdio visceral, tá? Mas entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, existe um espaço. Milímetros, é muito fininho, nem dá para ver a olho nu esse espaço, tá? Existe um espaçamento que corre um líquido, um fluido, que pode passar, que a gente chama de fluido percardial.
tá? Esse fluido, ele justamente faz com que esse coração não atrite, né? Então, ele permite isso, tá? Então, só retomando, temos dois pericárdios, fibroso e seroso. O seroso, ele é dividido em duas lâminas, o parietal, que está aderido ao pericárdio fibroso, e o visceral, que está aderido ao coração. Entre esses dois, temos um espaço, né, que é o espaço do pericárdio ali, e ali dentro corre um líquido, que a gente chama de fluido percardial, ok? Bom, aí, gente, já ouviram falar em pericardite. Pericardite nada mais é do que uma inflamação que eu tenho do pericárdio. Então, quando eu tenho uma inflamação do pericárdio, ó, se vocês olharem nessa imagem, a de cima, tá? Nós temos o pericárdio normal lá, ó, tá? O fibroso, ali dentro o seroso, certo? Ó, então, o fibroso está em rosinha, o pericárdio, o seroso parietal está em pink ali, né? O espaço está em azul e o laranja, que está em contato com o coração, é o pericárdio seroso, então, visceral. Então, ali, esse espaço ali que está em azul, né? Que é a cavidade pericárdica, ou espaço pericárdico, que é onde eu tenho esse fluido que corre. Quando eu tenho uma inflamação, o que acontece? Há um edema dessa região. E esse edema aumenta, então, esse pericárdio. E com o aumento desse pericárdio, eu restringo a contração do coração, porque é como se eu empurrasse, né? O pericárdio empurra esse coração e ele não contrai tanto, tá? Então, é isso que a gente chama de pericardite, que pode acontecer por quê? Por um micro-organismo, um vírus, que é bem comum, tá? Não sei se já ouviram falar, mas antigamente, quando a gente ia no dentista fazer algum procedimento mais invasivo, siso, algo desse estilo assim, tomava antibiótico como profilaxia da pericardite. Por quê? Porque na cirurgia odontológica, a gente tem muito micro-organismo na boca, né? E aí você acabava indo e ele podia chegar ali até o coração, né? E dar uma pericardite. Mas hoje em dia já se tem outras técnicas, não se faz mais essa profilaxia, tá? Então, a pericardite é isso. E outra coisa que pode acontecer, uma perfuração, né? Então, num acidente de carro, a costela pode entrar e perfurar ali o pericárdio, isso gerar, então, uma inflamação, né? E gerar, então, essa pericardite também, tá? Então, só para vocês saberem aí o que é a pericardite. Pode passar. Então, aqui uma outra imagem, né? Só para a gente relembrar. Então, vamos lá. Externamente, o pericárdio fibroso, que é inelástico, que é resistente, que mantém o coração no lugar, que mantém com que ele não dilate muito numa contração. Por isso que ele é endurecido. Aí depois, internamente ali, o seroso, o pericárdio seroso, que tem a lâmina parietal, que está aderida ao pericárdio fibroso. Aí vem a cavidade do pericárdio, ou espaço do pericárdio, onde tem o fluido. E depois nós temos, então, o pericárdio seroso visceral, que está aderido ao coração, tá? E aí, quando a gente fala aderido ao coração, o coração ele tem 3 camadas, que a gente viu de tecido, né? Que nós vimos na aula de anatomia, que é o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, tá? O epicárdio é a parte mais externa do coração e ele tá junto com quem, então? Com a lâmina visceral do pericárdio seroso, tá? Então, o epicárdio tá ali unido com essa lâmina, certo? Pode passar. Então, agora, para ver se vocês fixaram, eu quero que vocês coloquem para mim ali o que é o A, o B, o C, o D e o E ali, ó. Vocês identifiquem para mim, tá? Lembrando que o A é a parte interna do coração, tá? E o E é a parte externa, então é de dentro para fora. Coloquem aí no caderno, na anotação de vocês, para ver se vocês fixaram bem. Ok, acho que deu, né, pessoal? Então, vamos lá.
Então, vamos pensar, o A é a parte interna do coração. É como se eu pegasse o coração lá de dentro e vou para fora. O E que seria o saco que reveste esse coração. Então, qual é a estrutura que está lá dentro de ventrículo, de átrio, em cima das válvulas, está recobrindo toda aquela parte ali? Endocárdio. Pode passar ali no slide. Então, a letra A é o endocárdio, exatamente. Aí, depois do endocárdio, o que seria essa estrutura B ali, que é onde tem o músculo nosso mesmo? Miocárdio, exatamente. E aí, depois, a parte externa do coração, já epicárdio. Temos o epicárdio, e ali no epicárdio, a gente tem já aderido a primeira lâmina do pericárdio, que é a lâmina serosa visceral. Como eles são tão unidos, gente, não tem uma delimitação entre epicárdio e pericárdio seroso visceral. Então, por isso que tá junto ali na letra C, tá? E aí nós temos um espaço ali, que não é a letra D, mas que espaço seria esse dali, ó? Então, que é o líquido, né, percardial ou pericardial, certo? E aí nós temos mais uma lâmina do pericárdio, que seria a qual? Que é a letra D. E tal, é isso aí. E o último, que é aquele que é mais inelástico, resistente, que é o pericárdio. Então, pericárdio fibroso, né? Então, esses são os tecidos que revestem o coração. De dentro para fora, endocárdio, miocárdio, epicárdio, né? Ou pericárdio seroso visceral, porque eles estão tão aderidos que não se separam um do outro. Daí depois tem o espaço, aí a gente entra no pericárdio seroso parietal, e por último, o pericárdio fibroso, que é a parte que está em contato com costela, que é a parte que está em contato ali com a parte externa mesmo do coração. Ok?